Em meio ao barulho do mundo moderno, onde a pressa sufoca a fé e o egoísmo muitas vezes fala mais alto que o amor, surge a história de um jovem que desafiou tudo isso. Não com discursos grandiosos, mas com uma vida silenciosa, intensa e profundamente entregue a Deus. Seu nome era Pier Giorgio Frassati, um jovem comum aos olhos do mundo, mas extraordinário aos olhos do céu. Ele nasceu em 1901, em Turim, na Itália, dentro de uma família rica, influente e altamente respeitada. Seu pai era dono de um grande jornal e diplomata, sua mãe uma artista renomada. Tudo indicava que Pier Giorgio teria uma vida confortável, cheia de prestígio e sucesso. Mas havia algo dentro dele que não se encaixava nesse destino. Desde muito cedo, ele demonstrava uma inquietação, uma sede que nada material conseguia saciar. Enquanto muitos buscavam reconhecimento, ele buscava silêncio. Enquanto muitos desejavam aplausos, ele desejava a presença de Deus. E sem que ninguém percebesse, aquele jovem começava a trilhar um caminho que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de todos que cruzassem o seu caminho. Pier Giorgio cresceu em uma casa onde a fé não era prioridade. Seus pais, embora respeitáveis, não cultivavam uma vida espiritual profunda. Mas isso não impediu que algo sobrenatural florescesse dentro daquele jovem. Ainda criança, ele começou a desenvolver um amor intenso pela Eucaristia. Para ele, não era apenas um ritual. Era um encontro real, vivo, transformador. Ele acordava cedo para participar da missa, muitas vezes sozinho, enfrentando o frio das manhãs italianas, apenas para estar alguns minutos diante de Jesus. E ali, em silêncio, ele encontrava forças para tudo. Era como se, naquele encontro, ele recebesse uma missão secreta. Uma missão que ninguém via, mas que moldava cada decisão sua. Seus colegas não entendiam, sua família não compreendia. Mas Pier Giorgio sabia. Sua vida não era para si mesmo, era para Deus e para os outros. Na juventude, Pier Giorgio poderia ter seguido qualquer caminho de sucesso. Inteligente, carismático e cheio de energia, ele tinha tudo para se destacar socialmente. E de fato, ele era muito querido entre os amigos. Gostava de esportes, especialmente de escalar montanhas, onde dizia sentir-se mais próximo de Deus. Mas enquanto muitos jovens buscavam diversão vazia, ele encontrava propósito até nas coisas simples. No entanto, havia um segredo que ele guardava com todo cuidado. Algo que ninguém ao seu redor suspeitava. Em silêncio, escondido até mesmo de sua própria família, Pier Giorgio dedicava grande parte do seu tempo aos pobres. Ele visitava doentes, levava comida, roupas, dinheiro e, acima de tudo, levava dignidade. Não era apenas caridade, era amor verdadeiro. Ele não ajudava de longe, ele se envolvia, sentava-se com eles, escutava suas dores, compartilhava suas lágrimas. Para ele, cada pessoa necessitada era o próprio Cristo disfarçado. Muitas vezes, ele chegava em casa sem dinheiro, não porque gastava com si mesmo, mas porque havia dado tudo aos outros. Chegou ao ponto de penhorar objetos pessoais para ajudar famílias necessitadas. E quando alguém perguntava, ele simplesmente sorria e mudava de assunto. Sua caridade era discreta, silenciosa, quase invisível. Ele não queria reconhecimento, não queria aplausos, queria apenas amar. E isso tornava sua vida ainda mais extraordinária. Porque enquanto o mundo gritava por atenção, Pier Giorgio escolhia o anonimato. Enquanto muitos faziam o bem para serem vistos, ele fazia o bem para que Deus fosse visto. E essa escolha transformava tudo. Mas sua fé não era apenas feita de gestos escondidos. Ele também tinha coragem. Coragem de defender aquilo em que acreditava, mesmo quando isso significava ir contra a maioria. Em uma época marcada por tensões políticas e ideológicas, Pier Giorgio se posicionava com firmeza ao lado da verdade, da justiça e dos valores cristãos. Ele participava de movimentos católicos, defendia a dignidade humana, enfrentava debates, mas sempre com respeito e caridade. Sua força não vinha da agressividade, vinha da convicção. Ele não precisava gritar, sua vida falava por si. E aqueles que conviviam com ele começavam a perceber que havia algo diferente.
algo profundo, algo que não podia ser explicado apenas com palavras. E então, algo inesperado acontece. No auge da juventude, com apenas 24 anos, Pier Giorgio começa a sentir os primeiros sinais de uma doença grave, uma poliomielite fulminante. Seu corpo começa a fraquejar, suas forças diminuem, mas sua fé, essa permanece inabalável. Enquanto a dor avançava, ele não reclamava, não questionava, não se revoltava. Pelo contrário, continuava preocupado com os outros. Mesmo doente, ainda perguntava sobre as pessoas que ajudava. Ainda pensava nos pobres, ainda oferecia sua dor como oração. Era como se, naquele momento final, sua vida atingisse o ponto mais alto de entrega. Um jovem que poderia ter tudo, escolheu dar tudo, até o fim. Sua morte foi silenciosa, mas o que aconteceu depois foi algo impossível de ignorar. No dia do seu funeral, algo surpreendente tomou conta das ruas. Multidões começaram a aparecer. Pessoas simples, pobres, desconhecidas. Homens, mulheres, crianças, todos chorando. Seus pais, confusos, não entendiam. Quem eram aquelas pessoas? Por que estavam ali? E então, a verdade começou a aparecer. Eram aqueles que ele ajudou, aqueles que ele amou em segredo, aqueles que ele nunca contou. Naquele momento ficou claro. Pier Giorgio não viveu uma vida comum, ele viveu uma vida escondida em Deus e revelada no amor ao próximo. Sua santidade, que antes era invisível, agora se tornava impossível de esconder. Anos depois, a igreja reconheceria oficialmente aquilo que já era evidente para muitos. Pier Giorgio Frassati era santo. Um jovem do nosso tempo. Um jovem que provou que a santidade não é algo distante, reservado apenas para poucos, mas um chamado real, possível, urgente. Sua vida continua ecoando até hoje como um grito silencioso. É possível viver diferente. É possível amar de verdade. É possível ser santo, mesmo no meio do mundo. E talvez a pergunta mais importante não seja quem foi Pier Giorgio Frassati, mas o que sua vida provoca em nós. Porque sua história não termina com sua morte. Ela continua em cada gesto de amor, em cada escolha silenciosa, em cada entrega que ninguém vê. Ele nos ensina que não é preciso fazer coisas extraordinárias. Basta amar de forma extraordinária. Basta escolher Deus todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém entende. Porque no fim, não são os aplausos que importam, é o amor. Sempre foi e sempre será. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, te guie e te guarde.